tarde, pessoal. Hoje estamos num horário diferente, como eu falei ali no story. Final de semana, uma criançada acorda, já me demanda e tal, levar um para aniversário, ver almoço. Então, o horário hoje está diferente. Mas vamos lá. Nós estamos no dia 21 de 50. E é isso. E hoje o assunto é o Espírito Santo. Mas em que aspecto? O Espírito Santo como Deus, como pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é parte de Deus que está aqui. E ele começou o ministério dele aqui na Terra, né? Começou entre aspas, né? Não é que ele começou, mas vamos dizer assim que Jesus deixou uma missão para ele quando ele subiu aos céus. Em João 16:7, ele fala o seguinte: então permitam-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. E aqui fica, né, se eu não for, o amigo não virá e tal. Quando a gente volta 2 capítulos atrás, em João 14:25, o contexto era: Jesus estava na última ceia, estava com os discípulos, dando aquelas orientações finais. Judas já tinha saído para chamar a turma para prender Jesus e ele ainda continuou conversando com os discípulos. E ele falando que ele ia de volta para o Pai, onde ele já estava, mas ele começa a falar e consolá-los falando que eles não estão sozinhos. E aí ele fala: digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará, a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com uma assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos e nem perturbados. Jesus estava explicando o seguinte: eu passei esse tempo com vocês. Eu passei ensinando vocês. Eu passei ensinando, e não só da boca para fora, ensinando de uma maneira prática. Ensinando por meio da minha vida. E ele fala: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo. O Pai vai enviar o Espírito Santo. E ele fala o seguinte, ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Porque, gente, pensa o seguinte, imagino eu que não ficaram registrando tudo o que acontecia no dia a dia. Fizeram um diário. Eles escreveram a Bíblia depois de Jesus ter ressuscitado e voltado ao Pai. Então eles precisavam de alguém para lembrar tudo aquilo que foi ensinado, para lembrar fatos e verem posicionamentos de Jesus na vida prática. E o Espírito Santo, ele vem para isso. Então, por exemplo, se você, eu gosto de dizer o seguinte: a gente precisa dar matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Quando você está em contato com a palavra de Deus, todos os dias, você se enche dela, você vai decorar palavrinha por palavrinha que você leu. Gente, é muito, só nessa Bíblia aqui, eu tô falando de, vamos lá, 1631 páginas. 1631 páginas. Não vai decorar. Você não vai decorar. Não vai decorar vírgula por vírgula, palavra por palavra. O Espírito Santo tem a missão de trazer à memória aquilo que você precisa lembrar e aquilo que você precisa pôr em prática. Por isso que a gente precisa dar matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar. Porque se a gente não se alimenta da palavra, ele vai lembrar de você o quê? Se ele está aqui, olha a missão dele: lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Quer dizer o quê? Como eu vou ouvir de Jesus? Eu vou ouvir lendo a palavra. Essa é a primeira forma
que Deus usa para falar com a gente? A palavra. E o Espírito Santo tem essa missão. Então, uma das coisas que eu faço quando eu vou ler a Bíblia eu faço uma oração muito, muito, muito rápida antes. Coloco minhas mãos na Bíblia. Fecho meus olhos e falo: Senhor, me ajude a colocar em prática aquilo que eu vou ler agora. É uma oração tão poderosa, porque olha o que está escrito aqui um pouquinho antes, em João 14, 21. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Lembra essa semana quando eu comentei e falei que a linguagem de amor de Deus é a obediência? Que como a gente demonstra amor por Deus é obedecendo a tua palavra? Então vamos lá. Ele não deixa a gente sem assistência. Ele não deixa. Pensa o seguinte, Jesus falou: vocês viveram comigo. É impossível vocês guardarem cada palavrinha que eu disse. Então eu vou, mas eu sei que vocês precisam lembrar. Então vocês vão colocar em prática por meio do que aquilo que o Espírito Santo vai trazer à memória para vocês. Gente, é tão precioso. É tão precioso. Porque você começa a viver e ao longo do dia passar por situações que vem na sua memória um versículo bíblico. Aí você fala, vai vir assim. Que escrito em João 14, 21, nananã. Comigo assim não acontece. Ele traz a palavra. Às vezes ele traz uma frase, um trecho da frase, e aí o versículo salta à minha memória. Ontem, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente estava num conselho, né? Onde a gente estava fazendo uma apresentação da SOD para diversos empresários, para um mentor. E a gente estava falando sobre expectativas de crescimento, sobre planos para o futuro, sobre a nossa missão, sobre aquilo que a gente deseja de futuro para a empresa, junto com os nossos colaboradores. E o que acontece? Enquanto o mentor falava, ele falou sobre conselhos, etc. Eu lembrei na hora. Quando Salomão morreu, quem assumiu o trono foi seu filho Roboão. E Roboão, ele pediu conselhos para os conselheiros de seu pai e para os seus amigos, jovens como ele. Então, naquele momento, ele estava diante de 2 conselhos, 2 coisas que ele poderia ter escolhido. E ele não escolheu o conselho correto. Ele escolheu o conselho dos amigos e as ações que os amigos conselharam resultou na divisão do povo de Israel. Que antes as 12 tribos estavam unidas como um país só, elas pararam de estar unidas para que 10 tribos ficassem no norte e apenas 2 no sul. Ele perdeu 80% do reino dele. Como é importante a gente seguir o conselho da pessoa correta. E eu digo que o conselho, não é que as pessoas não vão trazer conselhos bons pra gente, até porque o Espírito Santo pode usá-las para falar conosco, ou usá-las para trazer confirmação daquilo que ele já tem colocado no nosso coração, né? Mas primeiro conselheiro, aquele mais importante que a gente tem que ter é Jesus. Aliás, é Jesus, óbvio, mas na pessoa do Espírito Santo. É isso, porque é isso que ele disse. Eu deixarei o amigo. Eu deixarei aquele amigo que vai te lembrar o que fazer e certo na hora certa. Ou falar não na hora correta, seguir em frente ou ficar onde está. Gente, é incrível como às vezes um fato pode dar sequência a tantos outros na nossa vida que a gente não consegue desfazer mais. Não consegue. Então, ter um conselheiro perfeito para nos direcionar em tudo que a gente faz é imprescindível. E o Espírito Santo é essa pessoa. Aquele que vai lembrar tudo aquilo que Jesus disse
E nós vamos colocar em prática aquilo, demonstrando o nosso amor por Deus. Então, gente, é isso. Resumão de hoje: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é aquele que nos lembra tudo que está aqui, ó, escrito na Bíblia, e tudo que Jesus disse, para que a gente saiba colocar em prática aqui, ó, colocar em prática e obedecer aquilo que o Senhor deseja para as nossas, aquilo que o Senhor nos ensinou que deseja para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por esse sábado de descanso, esse sábado de tranquilidade, de tempo em família, que tantos de nós está conseguindo ter agora. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor não nos deixou só. Quando Jesus voltou para ti, o Senhor mandou o Espírito Santo, aquele que nos consola da ida de Jesus e aquele que nos aconselha em tudo, que nos lembra, palavra por palavra, daquilo que o Senhor disse e daquilo que o Senhor deixou como herança e legado para que nós pudéssemos cumprir. Quero agradecer por esse amigo tão precioso e te pedir também, Pai, que nosso coração seja barro mole em suas mãos, de maneira que a voz do Espírito Santo, ela entre em nós, ela nos mostre e a gente, com coração sábio, com coração ensinável, faça aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Esse é o meu pedido para hoje. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Um ótimo sábado. Beijão.